Sou aluno do curso Ciências Biológicas do Unipam e vou falar um pouco para vocês sobre ecologia. A ecologia ela vem estudar o ambiente nos aspectos tanto físicos, químicos e biológicos, sendo um estudo da interação entre os seres vivos e destes com o meio ambiente. Em 1968 e 1970, é que a ecologia passou por uma grande questão de consciência humana sobre o ambiente, onde teve a máxima preocupação mundial com o meio ambiente, tanto pela comunidade científica como pela política. Ocorreu em torno de julho de 1992, no Rio de Janeiro, durante a Eco 92, foi discutido os problemas, soluções e sobre grandes responsabilidades, tais como biodiversidade, emissão de CO2 pelos países industrializados e a conservação das florestas tropicais. A Carta da Terra e o Planejamento do século XXI também foram elaborados durante essa Eco 92. Para entendermos melhor o que significa essa abrangência do termo ecologia, precisamos de vários conceitos. Começamos pelos níveis de organização. O nível de organização, eles são compreendidos pela o átomo, que vários átomos formam molécula, várias moléculas formam a organela, que vai formar uma célula, que várias células formam um tecido, esses tecidos vão formar um órgão, que vai formar um sistema, vai formar um organismo, e assim por diante, a população, a comunidade, um ecossistema e a biosfera. Vamos discutir a seguir sobre cada um deles. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa mesma área, um certo tempo. Os indivíduos que pertencem a uma mesma espécie são intercruzáveis, ou seja, conseguem cruzar entre si, com a capacidade de deixar descendentes férteis. Já a comunidade é o conjunto dessa população que vive em uma certa área, correspondente ao conjunto de todos os seres vivos pertencentes numa certa área. Os seres que fazem parte dessa comunidade são classificados de acordo com o modo da sua alimentação ou capaz de produzir alimentos. Os produtores são representados pelos vegetais e pelas algas, pois são organismos que realizam fotossíntese. Já os consumidores estão representados pelos animais, que podem ser tanto herbívoros, como carnívoros, como onívoros. E são organismos heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento. Temos os decompositores, que são os organismos como fungos, bactérias, que realizam a decomposição da matéria morta, permitindo que sua reutilização na forma de água, gás carbônico e amônia. Já o ecossistema ele é formado por uma interação da comunidade biológica, ou seja, os seres vivos, com os fatores ambientais, ou seja, os abióticos, como a luz, a água, o calor, a umidade, a salinidade, o pH e assim por diante. Esses fatores ambientais determinam as formas de vida que podem sobreviver num determinado ambiente. São chamados de fatores de seleção natural no ecossistema. A biodiversidade ou ecosfera é a esfera da vida na Terra, compreendendo todos os lugares do nosso planeta onde há ser vivo, e por meio da relação que há entre elas é que outros componentes da Terra, como atmosfera, hidrosfera e a litosfera. O habitat e o nicho, o que seria isso? O habitat é o local em que determinada espécie vive no ecossistema. O habitat dos pulgões é o caule das roseiras. Já o habitat da minhoca pode ser na terra fofa do seu jardim. O habitat do tatu é a toca construída no solo e assim por diante. Qual seria o seu habitat? E o nicho ecológico? O nicho ecológico ele tem um papel biológico da espécie no ecossistema.
O nicho, ele reúne várias informações sobre a espécie, como por exemplo, o nível trófico, que é ela que pertence, onde ela que pertence. Se o predador ou presa, se ele tem habitat diurno ou noturno, a época de acasalamento, de floração, de frutificação e componentes sexuais, sociais, entre outros. Muito obrigada pela sua atenção.